O Globo fez um balanço legal desse período, do que deu certo, do que ainda não deu certo até agora. Por exemplo, coisas boas, menos dependência do Verratti, a explosão do Ryan, também 17 gols no ano, 12 só no Brasileirão, resgate do Felipe Coutinho, tem jogado bem, tido sequência, 11 gols, 5 assistências. Tem muito mais lá, vale a pena, passa lá no GE. Globo para dar uma olhada. Fala galera, mais um Voz do Setorista do GE Vasco para vocês. Eu vou trazer as últimas novidades do Vasco nessa semana. Bom, primeiramente vamos falar sobre a troca do gramado de São Januário. Nessa quinta-feira o Vasco finalizou a remoção completa do antigo gramado que tinha aquelas manchas que a torcida não gostava muito, que tinha aquele aspecto estético que incomodava bastante. Bom, o Vasco finalizou nessa quinta-feira a remoção e a partir de sexta iniciará o novo plantio da nova grama. O nome dessa espécie de gramado é chamada Bermuda Celebration. Ela é utilizada em vários gramados de Copa do Mundo, como Maracanã, Mineirão, Fonte Nova e até inclusive o CT Moacir Barbosa, que já é utilizado pelo Vasco. Bom, a previsão do plantio é ser finalizada até domingo e o Vasco entende que esse novo gramado tem uma resistência maior em relação ao que tinha lá e pode ser mais importante nessa reta final de temporada. Vale lembrar que o Vasco só volta a jogar em São Januário no dia 28 de novembro contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, todo o procedimento de troca será realizado pela empresa Greenleaf, que toca todo esse processo dentro de São Januário há mais de uma semana. Agora falando sobre campo e bola. Bom, o Vasco se representou na terça-feira no CT Moacir Barbosa e só conta com 3 jogadores de ofício para a zaga. São eles Lucas Freitas, Robert Renan e Lucas Oliveira. Isso a gente fala porque Carlos Cuesta está na data FIFA com a seleção da Colômbia e terá até o dia 18 compromissos com a seleção. Lucas Freitas foi desfalque contra o Juventude devido a um trauma no joelho, mas desde terça treina normalmente sem restrições. Hugo Moura vem treinando na zaga esses últimos dias para complementar e o Vasco ter 4 zagueiros disponíveis. O Vasco volta a campo no dia 19 contra o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e provavelmente o Carlos Cuesta não deve estar à disposição para iniciar como titular. Isso porque a Colômbia joga no dia 18 e o Carlos Cuesta não vai ter o tempo hábil para treinar com o restante dos companheiros do Vasco. Pelo lado direito, a dúvida é, se o Hugo Moura vai fazer essa posição, a gente sabe que ele é volante, mas ele treinou e já jogou várias vezes com o Fernando Diniz como zagueiro pelo lado direito e formou dupla de zaga justamente com o Robert Renan. Mas há também a tendência de que possa existir ali uma dúvida com o Lucas Oliveira ou Lucas Freitas que possam fazer essa posição ali também. Se Carlos Cuesta não tiver, de fato, condições de iniciar como titular no dia 19, a dúvida é quem vai formar essa zaga com o Robert Renan. Outros convocados do Vasco nessa data FIFA são Puma Rodrigues, Paulo Henrique e Andrés Gomes. O único que a gente tem certeza que não vai estar em campo na Arena do Grêmio é Paulo Henrique, que foi expulso contra o Juventude e vai ter que cumprir suspensão. A dúvida também é na lateral direita, porque se o Puma não tiver a condição de chegar a tempo hábil para chegar em Porto Alegre, a gente vai ter que tentar entender se o Vasco vai fazer alguma improvisação, colocar o Tietê por ali, ou se vai puxar algum jogador da base nessa posição. Isso a gente vai saber pelos próximos dias, com mais apuração nos treinamentos. Fala, nação vascaína! No vídeo de hoje eu separei vários cortes de notícias importantes sobre o Vasco para você ficar por dentro de tudo que tá rolando. Então já chega fortalecendo. Comenta aí de onde você tá assistindo para a gente ver até onde a nossa torcida gigante tá chegando. Bora pro vídeo, porque tem muita informação quente. As torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%. O Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama, 5%. O Internacional, 4%. E o Cruzeiro, também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras,
Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo. Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, 4º colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Critiquei aqui, já reclamei pra caramba, mas eu não posso criticar, porque eu sou rubro-negro, né? Eu não posso falar. Eu vou contextualizar. Mas já cansei de cobrir o Vasco na época que São Januário não era esse glamour, né? Cansei de fazer jogo em 2011. Então, mas naquele jogo... Era outra coisa. Aí os caras chegavam lá e tinha depoimento dos caras. Pô, o pior estádio pra ir visitar, pior estádio pra jogar. Pô, o clima é sinistro. Neto. Tinha com o Neto na época do olho. Tinha lá com o Neto. Cara, o Neto passava um terror ali. Hoje em dia ele vai chegar. Ô, Pão, vamos tirar uma foto. Então, não, pô. O Nenê foi muito bem recebido, por exemplo, agora desse jogo, com direito à faixa, né? Mas não tô falando disso não, cara. Eu acho que ano passado, esse jogo contra o Galo, não lembro se o Léo tava comigo ou se era o Brandão, acho que era o Brandão. Eu tava em casa. Era o Brandão. Eu acordei pra assistir o jogo. Então, ano passado, o Vasco não vendeu todos os ingressos. Teve uma... Retorno, voltou, né? A volta. Grande parte dos ingressos foram pra parcerias comerciais, pra parceiros comerciais, né? E aí o torcedor que acompanhou a Copa do Brasil quase toda, ele não tava lá 100% presente. Ao mesmo tempo, me pareceu que a atmosfera do estádio não era a mesma. Era um estádio mais frio. E eu não sei se numa final, por conta da necessidade de arrecadar com um jogo desse tamanho, isso não vai se repetir caso o Vasco se classifique. Eu acho que dá pra você levar São Januário pro Maracanã. Então, eu fez uma festa lindíssima no Maracanã, a torcida do Vasco contra o Fluminense, foi imensa, foi esmagadora, claro, a maioria. Gente, torcedor do Fluminense, a gente tá falando uma suposição, porque o Vasco pode ser eliminado pelo Fluminense. Se depender desse retrospecto aí da semifinal, por exemplo. Mas assim, esse time do Vasco jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, não despertava a mesma confiança no torcedor que o mas eu falo que despertou. Mas por que eu tô falando isso? É a questão da capacidade do estádio. O estádio cabe 20 mil, aí você tem, sei lá, 5 mil, 6 mil parceiros comerciais. Tem a parte da social, que diminui consideravelmente a capacidade do estádio. Você não consegue repetir a mesma fórmula, por exemplo, que a torcida repetia na Série B do Brasileiro ou quando voltou à Série A. O comportamento do torcedor é diferente, porque o cara que tá lá é diferente. Ele não é o vascaíno que esteve em todos os jogos. Eu acho que se você jogar no Maracanã, você vai proporcionar para mais vascaínos a experiência de jogar uma final, que é algo que o Vasco não joga há muito tempo. Uma final de um torneio importante. A sensação de jogar um jogo decisivo desse tamanho novamente. Então eu sou favorável, embora eu entenda e respeite a vontade do Vasco de jogar em São Januário. Eu acho que seria histórico o Vasco ser campeão de novo em São Januário, caso o Vasco avance para a final, caso conquiste o título. Eu sinceramente acho que uma final desse tamanho impediria o Maracanã.